O agravo de instrumento é um recurso que ocorre no processo, durante o processo, no meio do processo e não da sua decisão final. Ou seja, é um recurso que a parte que ficou infeliz com uma decisão do juiz apresenta para os chefes do juiz, para aqueles que estão hierarquicamente acima dele, para poder reverter aquela decisão. Tá? Eu sei que é um pouco complicadinho se você não é da área do direito, mas eu vou explicar isso com muito mais detalhes para você entender direitinho, então vale a pena você acompanhar esse vídeo até o final e comentar aqui embaixo contando pra gente se você conseguiu entender. Conta pra gente como tá o andamento do seu processo, se é que você tá procurando isso porque viu em algum processo, e vamos lá. É claro, sempre que a gente consegue, a gente procura responder dúvidas também. Então deixa o seu comentário enquanto eu monto aqui a linha do tempo de um processo, tá? Muito bem. O que ocorre? Um processo, ele vai ter um juiz que vai decidir várias vezes durante o processo várias coisas diferentes, né? Então, logo que você entra com o processo, você entra com um documento chamado petição inicial, tá? Nesse documento, seu advogado vai contar para o juiz uma história e fazer um ou mais pedidos. Necessariamente ele vai fazer mais de um pedido, né? Dificilmente é um pedido só, porque tem vários pedidos englobados que são menores, eu vou te explicar direitinho. Então vamos supor, história, você pega, encaixa isso no seu processo para entender direitinho. Eu vou dar só um exemplo, mas isso serve para basicamente qualquer processo, tá? Principalmente processo civil. Imagina o seguinte, você abre o seu perfil da Serasa e vê que seu nome está negativado pelas lojas pernambucanas. Ou você fala, mas eu nunca comprei nada nas lojas pernambucanas. Eu não podia estar negativado. Aí você vai tentar pagar alguma conta, vai tentar fazer um empréstimo, por exemplo, e não consegue. Por quê? Porque está negativado na Serasa. Bom, como é que a gente resolve isso então? Entra com o processo e o seu advogado, nesse documento aqui, a petição inicial, vai contar a história para o juiz. Fala, ó, meu cliente estava indo lá fazer um empréstimo, não conseguiu empréstimo porque está com o nome sujo. Foi ver a Pernambucanas, nunca fez negócio com as Pernambucanas. Muito bem, seu advogado vai e faz pedidos em razão disso. Ele fala, eu quero que as Pernambucanas baixem essa negativação, tá? Baixem essa negativação porque ela é indevida, ele não pode ficar com o nome sujo por uma dívida que ele não fez. Eu quero que as Pernambucanas paguem uma indenização para ele, tá, de R$10 mil, porque ele porque ele ficou com o nome sujo à toa, sem fazer dívida. Ele tem direito a uma indenização de dano moral de R$10 mil. Mas, como o processo é demorado e todo mundo sabe, eu também quero uma liminar. Então, não é só para baixar o nome dele no fim do processo, é para baixar agora, no começo. E fora isso, o que ocorre? Para entrar com o processo, tem que pagar algumas custas para o judiciário. Mas meu cliente, ele ganha menos de 3 salários mínimos. Então, eu quero também a gratuidade da justiça, ou seja, não quero pagar nenhuma taxa para o Poder Judiciário para entrar com o processo. Muito bem, o juiz vai lá e vai falar assim, olha, tá ok, você está processando as pernambucanas, então eu vou mandar uma carta para as pernambucanas chamada citação, falando para ela vir aqui se defender em 15 dias, tá? E aí a Pernambucanas vai apresentar no processo a sua defesa, que se chama contestação. Aí depois dessa defesa, você vai poder falar de novo para o juiz o que é que você achou da defesa deles, é o que a gente chama de réplica. Eu estou explicando isso só para você perceber que um processo demora porque tem vários atos, tá? Aí depois da réplica tem a fase de produção de provas, né? Produção de provas. Ah, não, eu quero chamar uma testemunha que viu que eu estava lá no banco, o empréstimo foi negado. Ou então as pernambucanas juntaram um contrato assinado, um crediário assinado, só que a assinatura é falsa, vai ter que mandar um perito que vai falar se é verdade ou não, se aquela assinatura é sua ou não. Ou seja, tem toda a produção de provas, depois as partes ainda podem apresentar razões finais, que é mais um documento no qual vão falar de novo sobre tudo que já foi falado, para só então vir a sentença, que é o final do processo em primeiro grau. Já imaginou você ficar todo esse tempo aqui negativado? Isso aqui às vezes demora. Vai de estado para estado, tá? Tem estado que é rápido, em 8 meses isso aqui se resolve. Agora tem estado que isso aqui demora 2 anos
para acontecer. Não dá para você ficar com o nome negativado, por exemplo, todo esse tempo. Tô dando de novo o exemplo do nome negativado, mas você aplica aí o seu caso, tá? Então, por isso que o advogado pediu logo no começo do processo uma liminar para já limpar o seu nome no início do processo. Ocorre que o juiz foi lá e falou assim, olha, eu achei que esse consumidor tem cara de safado, portanto eu não vou dar essa liminar não. Eu vou esperar passar o processo inteiro e só quando terminar o processo eu vou decidir se tem que baixar essa negativação ou não. E além de ter cara de safado, esse consumidor tem cara de burguês, ele tem cara de rico, então não vou dar gratuidade. Se ele quiser que tudo isso aqui ocorra, que todo o processo corra, ele vai ter que juntar as custas, vai ter que pagar R$400 para a justiça para eu poder dar andamento nesse processo. Concorda comigo que essas duas decisões são ruins? São. O que ocorre? Para terminar o processo, que é a sentença, que é quando você pode apresentar um recurso chamado apelação, demora muito tempo. Então, isso aqui, pode perceber, ela é uma decisão final, como é essa sentença? Não. O juiz não está definindo quem está certo e quem está errado. É uma decisão interlocutória, é uma decisão que ocorre no meio da tramitação do processo. Contra ela, portanto, cabe um recurso, que é o recurso chamado de agravo de instrumento. Ou seja, para resumir e deixar isso aqui muito fácil, muito simples. Pensa assim, qual é a função do processo? É decidir quem está certo e quem está errado, né? O juiz diz isso depois que ocorre tudo isso aqui. Só depois de tudo isso que o juiz vai dizer quem está certo e quem está errado. Mas durante o processo, o juiz pode ter que tomar algumas decisões. Ainda não são decisões dizendo quem está certo e quem está errado. São decisões que decidem outros aspectos do processo. Sempre que essa decisão não for final, sempre que essa decisão não estiver dizendo quem está certo e quem está errado, o recurso cabível se chama agravo de instrumento. Tá? Mas aí você me pergunta o seguinte... Eu derrubei as coisas aqui. Mas aí você me pergunta o seguinte... Contra todas as decisões do juiz que não finalizam o processo, cabe esse recurso de agravo de instrumento? E a resposta é não. Às vezes você vai ter que engolir o sapo e aceitar que o que o juiz falou está certo, pelo menos até aqui. Porque depois da sentença, que é a decisão final, na qual o juiz diz quem está certo e quem está errado, você pode recorrer para o tribunal, para os chefes do juiz. Agora, por enquanto, nem todas, só algumas decisões comportam o agravo de instrumento. E eu vou dizer para vocês de maneira... eu vou tentar resumir aqui. Essas não são absolutamente todas as decisões contra as quais cabe o agravo de instrumento, mas é 90% dos casos, tá? Então, assim, o próprio Código de Processo Civil, o CPC, ele vai dizer quando que cabe esse recurso. Quando você pode recorrer de uma decisão do juiz, logo que a decisão sai, sem ter que esperar o fim do processo, sem ter que esperar a sentença. O primeiro caso, eu vou ser, para esse vídeo não ficar muito longo, vou ser muito diminuto, tá? Vou ser muito rápido, muito breve, vou passar por cima só de cada um desses pontos, tá? Então, tutelas provisórias, o que é isso? Liminar. Você pediu uma liminar para o juiz não concedeu, cabe agravo de instrumento. Mérito do processo, às vezes o juiz ele pode julgar, isso aqui é bem difícil acontecer, tá? Mas o juiz pode, por exemplo, julgar em partes. Ele pode julgar logo de uma vez que assim, ok, você está certo quanto ao fato que as pernambucanas têm que tirar seu nome do Serasa, mas eu ainda quero discutir mais sobre o dano moral. Ou seja, ele já disse se você está certo ou errado em um pedaço do processo, em um dos pedidos. No resto, não. Então, aqui cabe também agravo de instrumento. Repito, tá? Isso aqui eu tô... não é uma aula de direito para advogados, para estudantes de direito. Eu estou simplificando ao máximo. Isso aqui é bem mais complicado, essa parte de mérito do processo, mas dá para você entender pelo menos a lógica quando eu explico assim, tá? Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Aqui é o seguinte... É muito raro acontecer, mas é quando as partes estipularam que esse processo não vai ser julgado pelo juiz ou pelo Poder Judiciário, mas sim por alguém que foi escolhido para isso. Isso aqui, ó, esquece, dificilmente vai ser o seu caso, tá? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Vamos supor que você ganhe o processo das pernambucanas,
Só que as pernambucanas vão à falência, a empresa faliu. E aí não tem mais dinheiro para pagar. O que você faz? Vai para casa chorando? Não, você vai dizer, juiz, no direito do consumidor, por exemplo, se a empresa não paga, a gente pode cobrar de quem? Dos sócios da empresa, os donos têm que pagar. O nome disso é desconsideração da personalidade jurídica. Quando você está decidindo isso num processo, cabe o agravo de instrumento, tá? Rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação. De novo, quando você entra com processo, você tem que pagar algumas taxas para o Poder Judiciário. Se for negado para você, você ganha menos de 3 salários, por exemplo, e o juiz falou, não, mas eu não vou dar gratuidade porque você tem cara de rico, pode entrar com agravo de instrumento, é o recurso através do qual o tribunal vai analisar se você tem ou não obrigação de pagar essas taxas ou se você tem a isenção quanto a isso. Exibição ou posse de documento ou coisa. Vamos supor que, na verdade, você está processando as pernambucanas, não porque... É um exemplo bem ruim que eu vou dar, mas dá para você entender, tá? Não porque eles te negativaram, mas porque você assinou com eles um contrato, né? Porque hoje em dia todas essas lojas fazem empréstimo e tal, eles têm um próprio banco, né? Você assinou um contrato de empréstimo com eles e você não tem a sua via. Você quer saber qual a porcentagem de juros que está escrita no contrato, mas você não tem o contrato. O que você faz? Você pede na ação para eles exibirem esse contrato, né? Eles não exibem, ou então o juiz manda exibir. Quem ficou insatisfeito vai lá e agrava de instrumento para falar, ó, o juiz indeferiu ou deferiu, ele mandou ou não mandou a empresa trazer os documentos, tá? Exclusão de litisconsorte. Vamos supor que eu entrasse com esse processo contra as pernambucanas, né? E contra o Bradesco. Por que contra o Bradesco? Porque o seu advogado é louco de pedra, não tem nenhum motivo. Aí o juiz já olha e fala, não, vamos tirar daqui esse Bradesco porque ele não tem nada a ver com essa ação. Se o seu advogado insistir que por algum motivo o Bradesco é realmente responsável, vai lá e entra com agravo de instrumento. Recurso para falar, ó, pode botar o Bradesco de volta no processo porque ele é responsável sim, tá? Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Basicamente, para você, o que você precisa entender é que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Quando uma pessoa que está interessada no seu processo, apesar de não ser parte, pede para entrar no processo para poder se manifestar também naquele processo. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. Vamos supor que alguém está te executando, falando, ó, fulano me deve R$3.000 e eu quero bloquear as contas bancárias dele para ele ser obrigado a me pagar. Aí a pessoa que está sendo processada entra com uma nova ação chamada embargos à execução, falando, ó, eu não devo esses 3 mil não, esse cara tá muito louco, esse cara fumou droga antes de entrar com essa ação. Então, juiz, por favor, não faz ainda esse bloqueio, porque eu vou ficar com o meu dinheiro bloqueado sendo que eu não devo nada. Aí o juiz vai e fala assim, não, quer discutir aí? Pode discutir e falar que você realmente não deve, mas enquanto isso seu dinheiro vai ficar bloqueado. Muito bem, dá para discutir isso também por agravo de instrumento. Redistribuição do ônus da prova. Numa ação, cada parte tem que provar alguma coisa, né? Como eu disse, por exemplo, naquele exemplo, a Pernambucanas leva um contrato e fala assim, ó, esse contrato está assinado, quer dizer que ele realmente tem uma dívida. Aí, de quem que é a obrigação de provar que aquela assinatura é do consumidor? Das Pernambucanas. Mas o juiz pode falar assim, não, nesse caso eu acho que quem tem que pagar essa perícia e provar que a assinatura não é dele é o próprio consumidor. Nesse caso é assim, opa, isso é totalmente ilegal, teve uma redistribuição do ônus da prova, então quem devia provar eram as americanas, mas o juiz mandou o coitado do consumidor fazer a prova. O que o consumidor pode fazer? Entrar com um agravo de instrumento para dizer que não, que ele definitivamente não é quem é obrigado a fazer essa prova, tá? Em outros casos expressamente referidos em lei, por isso que eu falei que aqui não são todos os casos, vai ter mais alguns casos, tá? Como na lei de falência, por exemplo, recuperação judicial, mas aí é coisa muito mais especializada. E por fim o parágrafo único que vai dizer, olha,
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Basicamente assim, no inventário, ou quando uma parte já ganhou o processo e agora está discutindo quem tem que pagar quanto para quem, cabe também de qualquer decisão o agravo de instrumento, tá? Repito, isso aqui não é uma aula de direito para advogados, para estudantes de direito, isso aqui é para tentar informar você que não é da área, mas que quer entender o que é um agravo de instrumento e quando cabe esse recurso, né? Então a gente foi às vezes aqui talvez um pouco caricato, um pouco grosseiro na explicação, mas basicamente é isso que é um agravo de instrumento, é nesses casos que ele pode ser interposto, que uma decisão pode ser recorrida, apesar de não ser a decisão final do processo, de não ser a sentença. E se você quiser entender melhor o seu processo, a gente tem uma playlist inteira explicando todos os andamentos do processo que está aqui no vídeo para você clicar, tá bom? Valeu e até a próxima.